para que a gente possa começar. Vamos lá? Essa madeira não pode nem virar, né? Nada. Oi, estão. Tá desconfiado. Pessoal, hoje nós vamos começar a estudar o livro que eu havia dito. Muita gente comprou aí durante a Consciência Cristã. Lá tinha toda a série, né, na editora Thomas Nelson. Não é uma editora que tenha as publicações assim que eu poderia dizer. Pode comprar qualquer coisa, mas tem alguma coisa boa lá. E os livros, né, É porque tem editora que você fica tranquilo, né? Vai lá e compra. Essa não é assim, mas é uma editora que tem publicado muita coisa boa, especialmente de C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. Eu vou falar desse livro daqui a pouco, mas além deste, você tem na mesma editora Cartas a um Diabo Aprendiz, não é um aprendiz de diabo, alguma coisa assim, e outros livros de C.S. Lewis que são clássicos. Esse é um autor também, assim como a editora, que você não pode ler de peito aberto, você tem que ter cuidado. E eu estou trazendo C.S. Lewis para vocês lerem aqui porque vão ler comigo, então, sob a orientação pastoral. Então, não oriento que vocês comprem todos os livros e saiam lendo sozinhos, não. Vão com calma. C.S. Lewis tinha algumas posições. Ele era inglês, dentro de uma igreja anglicana, então a gente tem que ter o pezinho no freio, ter cuidado para não misturar aqui o que é bom com o que é ruim. Oi, Yuri. Exatamente. É um livro sobre antropologia. Se Deus quiser, a gente é, é fantástico. Ele tem assim muitas coisas boas. Aí no meio ali tem um espinhozinho, sabe? Aquele peixe bem gostoso que você frito, bom, mas você não pode dar para sua criança. Você tem que ir lá e tirar as espinhas, né? E botar para ela só o filezinho, pronto. Estou chamando vocês de crianças não, mas meu trabalho é fazer isso aí, é tirar as espinhas e ir com cuidado. Porque assim, por outro lado, a gente não deve jogar fora né, a água suja da banheira com o bebê junto. O bebê vale muito. Então, C.S. Lewis tem um valor para o cristianismo muito grande. Ele tem uma linguagem muito fácil, é um cara que tinha essa capacidade de escrever bem. Eu estou lendo com a Evinha a obra, provavelmente a obra mais conhecida dele, As Crônicas de Nárnia. Para você ler para as suas crianças é excelente, vai trabalhar muito o imaginário delas, vocabulário, né? Vocabulário excelente. Então vale a pena. Vai ler devagarzinho, assim. Eu não leio muita coisa, ela é pequenininha ainda, então eu leio 2, 3 páginas com ela. A minha edição é uma que é um volume único, então a página tem muitas palavras. Eu vou lendo e vou tentando ali orientá-la sobre a história, certo? Então nada muito complicado. Cristianismo puro e simples foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. C.S. Lewis ele participou da Primeira Guerra, ele se alistou, foi para a batalha, estava lá entrincheirado, e na Segunda Guerra Mundial, quando tudo explode ali em cima da Inglaterra, especialmente, ele vai para a rádio, e esse livro é um compêndio de falas dele, palestras dele na rádio, em Londres, e essas palestras que ele deu falavam muito sobre a pureza e a simplicidade do Evangelho. Como é que se vive no meio de uma guerra um evangelho de paz, um evangelho de amor. Se você está no meio, você está perdendo seus primos, seus tios, seus filhos, seus pais, e no meio desse turbilhão vem o evangelho. Então ele vai para a rádio com essa voz pastoral para falar a respeito de como a fé cristã ela é pura e simples e ela tem uma palavra para trazer para o seu povo, mesmo em períodos de guerra. Quem comprou aqui o livro? Larissa, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Alguém mais tinha? Já tinha antes de. Já tinha, né? Então, muita gente tem. Se vocês quiserem trazer para acompanhar o estudo, fiquem à vontade. Quem não comprou, é um livro que estava bem baratinho aqui. Era 24,90. Não vou nem dizer o preço que eu comprei para não lembrar que eu fui assaltado. Porque eu comprei um pouco antes. Vou falar, né? Eu comprei a R$ 50. Comprei o dobro do preço. Né? Porque eu precisava começar a ler. Eu gosto muito de livro de e-book também. Eu acho que a maioria dos meus livros hoje é e-book, mas tem coisa que a gente precisa ter na mão, principalmente quando é para trabalhar com a igreja. Eu prefiro ter o livro na mão, certo? Então, capítulo 1, para quem quer acompanhar com o livro em mãos. E antes de ler o capítulo 1, que fala sobre a lei natural, ou lei da natureza humana, vamos ler Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja no verso 15 que diz que mesmo os gentios que não têm lei, a lei que está escrita nos seus corações. Existe uma lei que está escrita no coração do homem, e ainda que ele não conheça ou reconheça Deus, essa lei vai regê-lo ou vai feri-lo quando ele não guardá-la. Ok? Então, é sobre essa lei que nós vamos tratar hoje. Vamos orar? Eu vou pedir ao presbítero André que, por favor, eleve sua voz e ore ao Senhor. Para que o Senhor utilize, Senhor, desse ensino, dessa aula que nós vamos ter, para que os meus filhos também sejam cada vez mais equipados, conhecendo, Senhor, a lei do Senhor mesmo no nosso coração, possamos reconhecê-la e viver, Senhor, de acordo com ela, de acordo, Senhor, com a tua palavra nos fala sobre ela. Nos ajuda, Senhor, a termos ouvidos atentos, e abençoa também para cobrar nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lembre que C.S. Lewis está aqui no meio de um ambiente de guerra, onde ambos os lados, tanto os nazistas quanto o restante do mundo, diziam que estavam numa guerra justa. Então, para falar sobre um ambiente como esse, ele primeiro tinha que estabelecer os princípios de justiça. O que é justo e o que não é justo. O que é certo e o que não é certo. Por onde a gente começa? Né? Se cada um tem uma justiça que lhe é própria e cada um diz que está seguindo uma lei que é boa, como é que a gente resolve isso? No mundo de hoje, o que resolveria seria uma lei para cada um. Ou seja, você tem... uns têm uma lei que diz que você deve estabelecer uma raça superior, e essa é a lei dos nazistas, e outros que dizem, não pode ser assim. Mas se for num ambiente de relativismo, está todo mundo certo. Então, que se matem. Basicamente é isso. Que se matem. Mas não é assim. Não é assim. Só o fato de alguém dizer... Até os nazistas, eles tinham isso na mente, que eles estavam certos. Mas eles estavam completamente errados. Só que na mente deles eles estavam certos. E, eu digo mais, cientificamente certos. Sabe quem subsidiava o avanço do nazismo? Alguém sabe? Quem dava a força, a substância, o fundamento do nazismo conseguir progredir entre a população. Eu não estou falando aqui entre os cabeças, mas até mesmo a população alemã consentia que a raça ariana ela era superior. Darwin. A ciência.
os médicos, o consenso científico da época na Alemanha. Então, toda vez que alguém vier com essa historinha de consenso científico, olha, consenso científico é voto. Não é ciência, é voto. Ganha a maioria. Isso se chama consenso científico. É por isso que muitas vezes um cientista só está certo e todo o consenso científico está errado. E às vezes ele consegue derrubar a ciência que estava estabelecida. Pois bem, na época, alguns cientistas, né, por meio de estudos que eles diziam que eram científicos, chegaram à conclusão que a raça ariana era superior. E que se a raça ariana ela se expandisse na Terra, nós teríamos era a redenção pela raça. Todo pensamento ideológico ou de qualquer outra natureza, ele tem os mesmos componentes que nós encontramos na Escritura no sentido de estrutura: criação, queda, redenção e consumação. O homem não consegue pensar fora disso. Então, criação, havia uma raça perfeita, a queda, a mistura das raças, a redenção, a volta para uma raça perfeita. A consumação, quando o plano nazista ele tivesse tomado conta de todo mundo. Criação, queda, redenção e consumação. A nossa estrutura é a mesma, mas é completamente diferente. Porque eu não vou repetir aquilo que você já conhece, mas é criação, queda, redenção e consumação. E isso estava substanciado pela ciência, a ponto dos próprios alemães, muitos alemães, entenderem que realmente aquele processo de seleção de raça, né, que começou na seleção de espécies, que foi tão propagada por Darwin, isso seria algo justo e bom. Só que o problema é que isso iria impactar na destruição de várias outras raças, que começou por quem? Qual foi o primeiro povo a ser destruído? Ou quase destruído? Que os nazistas atacaram? Os judeus. Mas vocês acham que acabaria com os judeus? Vocês acham que todo o plano nazista era acabar com os judeus? É claro que não. Eles iriam passar por cima de todo mundo. A gente estava lá no meio da lista. Não acho que a gente ia ficar de fora, não. É assim. Vocês acham que Putin ele está simplesmente com um problema com a Ucrânia? É claro que não. Ele quer estabelecer um império em todo o mundo. E ele diz que isso é justo. Veja, como o conceito de justiça ele é muito, para esses homens, muito relativo. A desculpa de Putin invadir a Ucrânia foi porque na fronteira, né, em regiões fronteiriças, eles tinham Primeiro, já tem um problema antigo, né, histórico. Aquele território já foi parte da União Soviética, depois se perdeu. Então, é um problema histórico. Mas agora ele dizia que era um problema fronteiriço. Eram ameaças na fronteira. Ele está querendo tomar Kiev agora, a capital. Porque o espírito do imperialismo pecaminoso, né, não o imperialismo pelo imperialismo, mas o imperialismo pecaminoso de fazer um nome grande, ele não vai parar na fronteira. Ele vai tomar, se Deus permitir, toda a Ucrânia e ele vai sair tomando os países vizinhos exatamente como sempre fizeram. E ainda que a Rússia não tenha uma economia comunista, mas tem um pensamento semelhante. O comunismo, e aí você tem aí uma divergência, alguns vão dizer que não tem mais nenhum pensamento comunista, mas entendo eu que a ideologia comunista ela se serve de muitas formas, ela é muito mutável, né? Eles não querem mais simplesmente o controle de propriedade privada, é muito mais do que isso, mas o pensamento é estatizante, é o pensamento de muita regulação, ainda que a economia de lá seja muito mais livre do que a nossa, mas é tudo regulamentado pelo Estado. Então você tem um Estado policialesco, onde tudo é tomado pelo Estado, e você tem a simpatia da China. Por quê? Porque se a Rússia avançar, o que a China faz? Avança também. Eles têm sistemas muito próximos. E aí, isso é justo ou não é justo? É claro que é injusto. Mas quem vai dizer que é injusto? Na cabeça de Putin e de Xi Jinping, isso é maravilhoso.
Então, é necessário se estabelecer uma lei que esteja acima das leis dos homens. E aqui você percebe como, quando nós nos submetemos àquela linguagem moderna de Estado democrático de direito, o que mais? As instituições estão funcionando. O que mais que o povo diz? O Estado é laico. A gente vai repetindo essas baboseiras, uma atrás da outra, e não vai percebendo que a gente está perdendo a luta já na linguagem. A linguagem já nos fez perder. Nós não podemos ter a mesma linguagem dessas pessoas. Porque o custo disso é muito alto, né? Quando você tem aqui, né, por exemplo, uma lei que está acima das outras, então você rebaixa o Estado. A lei que está acima dos outros é a lei que foi posta por Deus no nosso coração. É o que diz Romanos. A ponto de um gentio saber que matar outra pessoa é errado. Qualquer civilização tem, ainda que de maneira deturpada, esse conceito de que não se deve matar o outro. Quando você pensa numa tribo indígena que mata as crianças que nascem com deficiência, existe uma lei lá que diz que você pode matar. Mas a lei não diz que pode matar todos. A deturpação da lei com deficiência pode, mas os demais não podem. Então a lei, o princípio da lei permanece. Quando você diz que o Estado laico, o Estado democrático de direito, ele pode estabelecer suas próprias leis à parte de Deus, o que você está dizendo é que, inclusive, esse princípio pode ser mudado. E não pode, é um princípio eterno. É lei natural, né? Que C.S. Lewis ele vai trazer algumas aplicações cotidianas, como no final das contas, até o pessoal que se diz relativista não consegue suportar, na prática, o seu relativismo. Na primeira página 29 desse capítulo, ele cita situações como essas. Veja só, na hora de uma discussão. Como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixe-o em paz, ele não está incomodando você. Você me empurrou primeiro. Dá-me um pedaço de sua laranja e eu lhe dei, porque eu lhe dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto crianças como adultos. Todo mundo estabelece um princípio de relação, pelo qual a gente espera que o outro haja ou reaja de um modo que seja padrão. Então, por exemplo, se eu lhe cedi o meu lugar um dia, porque você estava mais fragilizado, eu espero que em outra situação você ceda o seu lugar ou você haja de modo equivalente. Você pague o favor que eu lhe fiz um dia. Reciprocidade. De onde é que alguém que não conhece o Evangelho tirou isso? O que é que vocês acham? Lei de reciprocidade só faz sentido dentro de um ambiente onde há redenção. Porque Deus vai punir os injustos e Deus, pela sua misericórdia em Cristo Jesus, vai nos honrar com a vida eterna. Porque o que é reciprocidade? É justiça. Dá aquilo que você merece. Não é isso que você está pedindo? Rapaz, eu lhe fiz o bem, você deveria fazer o bem também. Por que você não fez? Não é justo. A reciprocidade perfeita na nossa relação com Deus seria inferno. Por justiça, todos nós estaríamos no inferno. Agora, porque a justiça de Cristo nos foi imputada, ele recebeu sobre si a reciprocidade do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu no meu lugar. Ou seja, houve reciprocidade. Já que ele morreu no meu lugar, eu não posso morrer de novo, porque aí não seria justo. Porque aí é pagar o pecado duas vezes. Aí só quem faz isso é o governo, que é bitributação, né? Você paga imposto sobre imposto. Só o Estado faz isso. Deus não faz isso. Porque você já pagou sua dívida. Você não vai pagar de novo. Só faz sentido pensar em reciprocidade, em justiça, num ambiente onde se conhece o Evangelho. Como é que duas pessoas que não se atentaram para isso,
não estão debaixo da lei de Deus. Elas dizem assim: Pai, seja grato. Eu lhe fiz o bem, você me paga com mal? Eu lhe fiz um favor e você não retribui? Se eles vivem num ambiente onde a moralidade é relativa, qual o sentido de cobrar essas coisas umas das outras? Mas eles cobram, viu? Eles cobram e cobram mais do que nós, talvez. Na página 29, ele continua. Ele alega que há alguma razão especial, nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deveria ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o pedaço da laranja, ou que algum imprevisto o tinha impedido de cumprir sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual realmente concordam. Os dois estão concordando com a mesma regra. Sabe por quê? Porque o que se achou injustiçado reclama e o que cometeu a possível injustiça se defende. Por que você se defende se não há uma lei que você quebrou? Você diria, problema teu. Né? É igual o ateu que se sente ofendido quando a gente fala de Deus na frente dele. Se ele fosse ateu de verdade, ele dava risada da nossa cara. Porque, por exemplo, se alguém vir falar sobre fantasma com você, você vai ficar com raiva? A não ser que você seja medroso ao ponto de ter medo de fantasma. Espero que não. Mas se você é uma pessoa normal, você vai dar risada, você tira onda, fica dando corda para ele falar mais bobagem ali e você se divertir. Mas o ateu, ele odeia que alguém fale de Deus para ele. Porque no fundo, existe uma regra que está sendo quebrada. Eu não quero ouvir desse Deus, porque se eu ouvir, eu vou ter que me lembrar dos meus pecados. Ele sabe que isso é verdade. Existe uma lei que foi posta no coração dele, da qual ele não pode se livrar. Oi, Yuri. Isso. Mas a razão submetida a quê? A razão precisa estar submetida a uma lei. Porque a razão é a capacidade de você raciocinar, né, com um fluxo racional, né, para ser redundante. Isso não necessariamente tem que ser moral. Você pode racionalizar o pecado, inclusive. Então a razão sozinha não é nada. É possível alguém, e a gente faz isso com uma maestria incrível. A gente racionaliza os nossos pecados, colocando-os dentro de um contexto, de uma situação, que aí no final parece que é uma coisa boa. Né? O cara adulterou, né? ou matou uma pessoa de maneira injusta. E aí quando você vai para o caso, ele tem toda uma história que ele vai contar, né, para se livrar daquele problema. E quando você percebe, é tudo racionalização do pecado. É razão à parte da lei. Ainda na mesma página, página 30, ele diz: ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado costuma ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como a gravidade, a hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. Né? A lei natural, biblicamente falando, ela diz respeito, em primeiro lugar, ao modo como Deus age. Por exemplo, quando você lê o início do capítulo 2 de Gênesis, ali você tem o estabelecimento do dia do Senhor. Como? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Adão sabia disso, no 7º dia ele não trabalhava. Êxodo 16, que eu já citei hoje, o maná caía 6 dias, mas no 6º dia caía dobrado, para não trabalhar no sábado. De onde eles tiraram isso? Da forma como Deus agiu. Deus é bom, tudo o que ele faz é bom. Então, o que ele faz é lei. Os homens devem agir como Deus. Assim se espera que os homens façam. Só que a lei depois ela é positivada. Ela é resumida em 10 mandamentos e é escrita para que não se perca.
né, contra as artimanhas de Satanás, como diz a nossa confissão de fé, contra a maldade do homem. Então ela é positivada, mas ela já existia mesmo antes de ser escrita. Onde ela está? No coração do homem. É por isso que até pessoas que não honram a Deus olham para aquela situação lá da Ucrânia e da Rússia e dizem: isso é injustiça. É porque existe uma lei que rege todos os homens, pela qual a gente olha para aquilo ali e diz: isso é injusto. Ele continua ainda: a ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tem a sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Se você não quer obedecer a uma lei que te puxa para baixo, seja qual for a explicação que você der para ela, você vai cair do mesmo jeito, meu amigo. Se você sonhar que é o super-homem e pular de um prédio, a lei está pouco se lixando para o que você acha, né? Não tem essa ideia de eu sou um super-homem num corpo de um homem normal, então eu vou me jogar daqui porque eu me sinto super-homem. Vai se sentir lá para tu ver o que é que acontece. A ideologia de gênero tem esses limites, né? Muito práticos. Não adianta se sentir se você não é. Você vai cair. É impossível não obedecer a essas leis. É impossível. Quando o seu corpo está doente e você é de uma igreja neopentecostal e você diz assim, né? Uma vez eu estava com gastrite. Uma vez, eu já tive muitas vezes. De 8 anos em diante eu tive gastrite sempre. Mas uma das crises que eu tive, e aí uma pessoa, né, não muito sábia, disse assim, eu disse, rapaz, a minha gastrite está atacando. A pessoa disse, não diga isso não. Né? Sua gastrite, não diga isso, não chame ela de sua, diga então, tome ela para você. Né? Não seja por isso, fique com ela para você, eu também não quero não. Mas até onde me consta está no meu corpo. Ela disse, não, mas você não pode dizer isso, você tem que dizer, você tem que afirmar, não, você tem que decretar que essa doença não existe. Eu digo, mas a dor me faz lembrar que existe. Eu não tenho essa força toda. E ela começou a falar, aí ela disse, lembre de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores. Aí passou do limite. Eu não tinha muita sabedoria bíblica ainda não. Eu disse, mas espera aí, minha senhora. O que está falando ali é sobre pecado. O texto claramente está falando sobre pecado. Eu disse, não. Lá na igreja a gente aprende que aquilo ali é que a gente não pode adoecer, porque Cristo levou sobre si as nossas dores. Vocês estão rindo, mas essa pessoa e muitas outras creem exatamente nisso. É uma tragédia de vida. Engraçado que o pastor dessa igreja, quando adoeceu, foi fugir de se tratar nos Estados Unidos, para ninguém daqui ficar sabendo. E morreu. Né? Como todo homem, um dia morre. Morreu curado. Meu amigo. Entendi. Morreu bonzinho. É o único homem que não tem um registro de óbito lá descrevendo a doença. Não tem. Não tem que colocar lá qual a doença que a pessoa morreu. Não tem. Morreu de bom. Morreu de saúde. Não tem um código da doença dele. Morreu de saúde. É difícil. Então não adianta você querer fugir de uma lei. Ela vai lhe perseguir. A dor vai lhe perseguir. Mas a lei de Deus você pode desobedecer. Esse é o problema. Ele continua. Essa questão pode ser analisada por outro prisma. Qualquer indivíduo está sujeito a diferentes conjuntos de leis, mas há apenas uma lei a qual ele tem a liberdade de desobedecer. Como o corpo ele está sujeito à gravidade, não pode desobedecer a ela. Uma vez suspenso no ar, ele não tem outra opção a não ser cair feito uma pedra. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas. E como os animais, ele não pode desobedecer. Isto é, ele não pode desobedecer àquelas leis que compartilha com outras coisas.
Mas a lei que é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é a que ele pode desobedecer, se assim desejar. Porque o homem é um ser moral. Os animais não podem desobedecer às leis porque eles só agem por instinto. O animal não age contra a sua natureza, ele age instintivamente, conforme a sua natureza. Por isso que você não vai ver um cachorro miando, nem um gato latindo, né? O cachorro sempre vai latir e o gato sempre vai miar, porque é da própria natureza dele, de ser cachorro. Mas nunca você vai ver um cachorro no meio da rua, parado, refletindo, diante de uma cadela que está no cio e ele dizendo: eu não posso fazer isso. Eu tenho a minha própria esposa. O que é que meus filhos vão pensar de mim, né? O cachorro não vai fazer isso. Ele, se tem uma cadela no cio, ele vai cruzar com ela, porque é do instinto, é da natureza do cachorro procriar. Aí o povo besta de hoje faz aniversário de cachorro, batismo de cachorro, casamento de cachorro, querendo enterro. Aqui em Campina tem agora um crematório canino. Claro, se tem besta para comprar, tem alguém esperto para vender. Começa assim. Plano de saúde. Plano de saúde tem até um motivo, né? Para não deixar o bichinho morrer. Agora, depois de morto, enterra, meu amigo. O cara vai gastar um crematório, faz um velório. Um velório do cara. Velório já é coisa de católico romano. Velar o corpo é catolicismo romano. Leia o diretório de culto de Westminster e você vai perceber que não há essa ideia de velar o corpo entre os reformados. Morreu, ali você tem uma cerimônia rápida e já enterra. Só o fato da gente ter isso já é o romanismo no nosso meio. Imagina você velar um cachorro. Aí é muito mundanismo no nosso meio, né? Todas essas leis elas só fazem sentido para o homem. Porque o homem tem o senso da divindade, como diz Calvino, nas Institutas. E esse senso da divindade, do eterno, é o que nos faz ser seres morais. Até o ímpio mais ímpio, como Arthur Moledo Duval, ele foi pedir desculpa. Se ele tivesse assim, se ele já não tivesse mais freio nenhum, ele tinha chegado no Brasil e tinha dito, e daí? Ele não fez isso, né? Só o fato dele não fazer isso, seja por motivos próprios, ou seja, para não perder o mandato, é sinal que a nossa sociedade ainda tem algum freio. Ainda tem algum freio. Porque se for retirar esse freio, ele faria aquilo ali e seria a coisa mais tranquila do mundo. Não precisava pedir desculpa, porque é normal. Se não é normal, é porque ainda há muito do cristianismo no meio desse povo. Essa lei foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. Já percebeu que, por exemplo, existem alguns mandamentos que são mais longos e outros mais curtos? Quais são os mandamentos mais curtos? Vocês se lembram? Primeiro mandamento. É longo ou curto? É curto. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque é natural que o homem saiba, né, que há um Deus. Que existe um Deus a ser adorado. Agora, não é natural que ele saiba que só tem um. A tendência do homem pecador é que tenha mais. Aí ele diz, não tenha outros. Porque um você tem. Pelo menos um você já tem. Agora, o segundo mandamento é longo ou curto? Não farás para ti imagem de escultura, semelhança do que há em cima no céu, debaixo da terra. Longo? Porque agora já não é o Deus que você adora, agora é como adorar. Como adorar a natureza do homem não sabe. Precisa ser explicado. Aí o terceiro mandamento. É curto ainda, né? É sobre o nome de Deus, mas um pouco mais longo, mas ainda é curto. Já o quarto, o dia que se deve adorar e o dia que não se deve trabalhar, precisa ser mais longo. Do quinto em diante, todos são curtos.
honra teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Por que isso? Qualquer sociedade no mundo sabe que matar, furtar, desobedecer às autoridades é pecado, é errado. Né? Não vamos atribuir essa linguagem pecado, mas é errado. Por isso que é um mandamento mais curto. Aí ele diz, agora ele entra na questão da guerra. Ainda no 31. Creio que eles estavam certos. Se não estivessem, então, tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real que, no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tivessem tido noção do que queríamos dizer com certo e errado, então, por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Se a gente não soubesse, né, ele está dizendo aqui, e os próprios nazistas soubessem que o que eles estão fazendo é errado, lá no fundo do coração deles, nunca a gente poderia culpar o nazista. Se tudo é relativo, o nazista pode estar certo. Né? Aí alguém vai dizer, não, mas o seu direito, aquela história, né? O seu direito termina onde o meu começa. Mas quem disse que essa lei aqui está certa? É relativo. Essa é uma lei para você, para mim pode não servir. É uma loucura. Relativismo é uma loucura. Eles precisam, para sustentar o relativismo, serem absolutistas. Já pensou nisso? Porque o relativista, qual é a frase mais conhecida do relativismo? Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta é o quê? É uma defesa de uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta diz o quê? Não existe uma verdade absoluta. É impossível de defender isso. É simplesmente impossível. Não tem como se viver no relativismo. Você não pode reclamar de Putin, Xi Jinping, daquele outro lá da Coreia do Norte. Como é que é o nome dele? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Nomes muito comuns aqui no Brasil, né? Ele continua. Mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas elas nunca chegaram a se configurar com uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas em um apêndice do meu livro chamado A Abolição do Homem, que Yuri citou aqui. Mas para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha ou que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. C.S. Lewis é um homem conhecido, um autor conhecido pela sua imaginação. Mas eu não sabia que era tanto. Porque ele acabou de escrever o Brasil. O Brasil é justamente isso aqui. Um país onde os homens que fogem da batalha são bem vistos e os que se orgulham de enganar os outros também são bem vistos. Não é isso? Um homem que foge da batalha no Brasil, ele é o malandro, né? Ele é o que sabe se esquivar, ele não precisa entrar em luta. Ele sempre está de bem com todo mundo. E também ele é o que engana todo mundo. E ele sempre se dá bem. Essa pessoa é a descrição do brasileiro comum. Né? E nós temos toda moral para falar do brasileiro, porque, inclusive, usando a linguagem de hoje, a gente tem lugar de fala. Né? Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Só que essa cultura miserável não pode ser a cultura da igreja. Não pode ser a nossa cultura. No nosso meio não pode ser bem visto o malandro, o que foge de responsabilidade, o que não quer falar a verdade, mas ele sempre vive no engano. Essa pessoa precisa ser mal vista. Isso foi dito no sermão e eu estou repetindo agora, irmãos.
C.S. Lewis descreveu o Brasil aqui com a capacidade imaginativa que ele tinha. Ele continua: há discordância sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta, se apenas com a sua própria família, com seus conterrâneos ou com todo mundo. Mas é de comum acordo que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. As pessoas divergem quanto a se alguém deve ter uma única esposa ou 4, mas sempre concordam que alguém não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Aqui veja o cuidado. A divergência, né, se deve ter uma ou 4 esposas, ele está dizendo aqui no senso comum. Né? Entre as nações, há divergência. Em algumas nações você pode ter mais de uma mulher e outras não. Mas em nenhum lugar é dito que você pode ter todas. Não existiu no mundo inteiro uma nação que você podia ter todas as mulheres. Inclusive na poligamia citada na Bíblia, poligamia ali não é essa esculhambação de hoje não, que o homem sai pegando várias mulheres. Ele era casado com as outras mulheres. Então, se ele queria ser polígamo, ele tinha que, inclusive, ter dinheiro para sustentar as outras mulheres. Isso é o certo? Não. Mas, nesse sentido, a sociedade lá de trás, ela era pior ou melhor do que a nossa? Nesse sentido, era bem melhor. Só que hoje, um homem que tem 2 mulheres, ele ainda é mal visto. Graças ao Evangelho. Não ao homem pelo homem. O fato de alguém ter mais de uma mulher ainda é mal visto no sentido geral. Quando homens ímpios eles querem falar, né, das suas aventuras amorosas, eles fazem isso no privado. Eles mandam um áudio privado. Você viu a raiva do deputado? Eu mandei um áudio no privado. Aí quer dizer que no privado pode? Aí qual é a segunda desculpa dele? Eu sou jovem. A gente estava comentando ali agora. Jovem, o sujeito disse: eu tenho 35 anos, eu sou jovem. 35 anos é um velho já, rapaz. Para esse tipo de coisa, passou da idade já. Que história é essa no nosso meio? Agora o sujeito tem 35, 38, 40 anos e ele está na igreja presbiteriana, ele está na União da Mocidade Presbiteriana. Ah, miserável. Mocidade presbiteriana com 35 anos, tu é um velho já, tu devia estar casado e cheio de filho. Devia estar tendo responsabilidade. Tem mocidade, não. Mocidade é um jovem de 17 anos, 16 anos. Que na época bíblica ele já estava ali em vistas do casamento. 21, 22, 23, está se preparando para casar na igreja, pelo menos aqui no nosso meio, irmãos. 20 e poucos anos não é mais jovem, não. Já tem que pensar em casar. Trabalhar e casar. Claro, se não for possível, aí é obra da providência de Deus. Mas, via de regra, deveria ser assim. E aí, nos encaminhando para o fim, ele diz: mas o fato mais impressionante é o seguinte: mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos ela ficará reclamando: isso não é justo. Mas peraí, não é justo? Acabou de dizer que tu não crê em uma verdade absoluta? Ele segue já concluindo: as pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram os cálculos. Mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. Agora, se estamos de acordo com relação a isso, vou passar para o meu próximo ponto, que é o seguinte: nenhum de nós observa a lei natural de fato. Se houver qualquer exceção entre vocês, peço desculpas. Se alguém aqui é impecável e observa a lei, ele diz: eu peço desculpas. Mas é melhor você ler outro livro, pois nada desse livro vai lhe servir, já que aqui ele não é relativista. Ele continua: falhamos em adotar o tipo de comportamento que esperamos dos outros. Podemos usar qualquer desculpa. Aquela vez em que você foi injusto com seus filhos foi quando você estava muito cansado. Aquele negócio meio obscuro, aquele que você quase se esqueceu,
Surgiu quando você estava muito apertado financeiramente, quando você não pagou porque você estava apertado. E o que você prometeu fazer para o bom e velho fulano e nunca fez, bem, você jamais teria prometido fazê-lo se soubesse como estaria ocupado daquele dia em diante. E quanto ao seu comportamento com relação à sua esposa ou marido, ou irmã ou irmão, se eu soubesse o quão irritantes poderiam ser, não me admitiria. E afinal, quem eu penso que sou? Eu não sou diferente em nada, isto é, e não tenho muito sucesso em observar a lei natural. E quando alguém me diz que eu não a estou observando, logo vem à mente uma lista interminável de desculpas. Interessante isso. Toda vez que a gente erra, nós temos as melhores desculpas. Quando o outro erra, não, é pecado. Mas quando sou eu, não, é o contexto. Mais uma vez, Arthur Duval está lascado hoje comigo, que aqui eu estou citando ele direto. Que ontem ele foi, não, mas era o contexto, era privado, eu sou jovem, eu não queria dizer isso, aquilo era outra pessoa. Eu vi um meme ontem muito engraçado, porque ele é chamado Arthur Duval, Mamãe Falei e Arthur Moledo Duval. Aí ele diz, ali na verdade não era Arthur Duval, era Arthur Moledo. Mas o que eu falei foi o Mamãe Falei que falou. Ou seja, não tem nada a ver comigo, eu sou outra pessoa. Ele fez todo um aparato ali, usou os 3 nomes dele, para ele dizer, não era eu ali, era o Mamãe Falei. Mas Mamãe Falei, Arthur Duval, mas eu sou Arthur Moledo. É a forma como a gente faz para se livrar da nossa responsabilidade. É tanto que depois ele fez outro vídeo e pediu desculpa e disse que ele fez errado mesmo. Agora é o seguinte, todos nós, quando pecamos, nós temos uma forma de raciocinar. Mas quando nós acertamos, meu amigo, aí não tem negócio de contexto, não. Aí não tem juventude nem velhice. Aí é porque nós somos bons mesmo. Sempre que a gente acerta, é porque nós somos bons. E sempre que a gente erra, foi o contexto. Se há uma verdade, irmãos, vivamos na verdade. Porque já deu para perceber que o relativismo é impossível. Então, se nós queremos realmente ter uma vida prática consistente com a nossa fé, que nós assumamos as nossas responsabilidades, inclusive quando nós erramos, e que quando nós acertemos, lembremos que os nossos acertos são para a glória de Deus, ou seja, procedem dele. Mas os nossos erros, esses, somos nós mesmos. E Deus nos abençoe, irmãos, a viver uma vida consistente com aquilo que nós dizemos que cremos, e não cheia de desculpas quanto às nossas responsabilidades. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela manhã tão rica que o Senhor nos deu hoje. Abençoe-nos para que esses ensinamentos desçam da nossa mente para o nosso coração e assim possamos te honrar com a nossa vida. No poder de Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Amém.